Galera, Dark é uma série original alemã que é exibida pela Netflix, né? A primeira temporada estreou no final de 2017 e agora, recentemente, chegaram os novos episódios da segunda temporada. Propositalmente, dia 21 de junho de 2019, data que acontecem as coisas no primeiro episódio. Ah, eu adoro essa referência. Então, gente, tem aí até hoje ao todo 18 episódios de saltos temporais entre o presente, passado e futuro. E às vezes fica, tipo, bem confuso de entender. Mas, Pedro, o que é salto temporal? O que é paradoxo temporal? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá! Enes Trunks, Peter aqui. Hoje a gente vai esmiuçar a teoria por trás de Dark, né, que tem deixado muita gente de cabelo em pé. E com sentido. Dark é uma série alemã construída para ser uma trilogia que ainda não está finalizada. O que tem feito muita gente ficar confusa é esse vai e vem, né, de personagens entre o passado, presente e futuro. E isso tem a ver com o plano de fundo da série, que é baseado em teorias físicas que são muito complexas. Então, pô, todo mundo fica, meu Deus, o que é isso? Quem já viu deve lembrar que o primeiro episódio já começa com uma citação do Einstein. A diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Pronto, assim de cara, a série, antes de qualquer coisa, já te chacoalha o cérebro. Na bela de uma voadora no meio da tua cara, vá, passado, presente e futuro são ilusão. Mas, pô, como assim? Como é que pode ser ilusão? Então vamos lá. A gente tem que ver primeiro o que é o tempo. Dark vai trabalhar, né, com a teoria que rompe a concepção de tempo linear, sabe? O tempo que vai sempre andando só pra frente. Os eventos não são consecutivos, não acontecem um atrás do outro, né? Ou seja, essa coisa como a gente entende passado, presente e futuro como uma linha reta e os eventos ocorrendo um depois do outro, bem, a coisa não funciona exatamente assim em Dark. Na série, a compreensão de tempo, né, parte da teoria da relatividade geral do Einstein. É de forma muito resumida que, primeiro, o tempo não é uma linha, e sim um círculo, onde está tudo conectado ao mesmo tempo. Mano, o tempo é uma bola e tá tudo interligado. Segundo, não é possível separar tempo e espaço. Então assim, se você alterar um, obrigatoriamente você altera o outro. E isso vai ser a base das viagens no tempo. Claro que o que vai gerar esse tipo de alteração no universo tem que ser uma força descomunal, né? Gigantesca. Como, por exemplo, a gravitação de um buraco negro. Ou como em Dark, né, um acidente nuclear bizarro. Uma das formas em que, na teoria física, se poderia viajar no tempo, e Dark vai usar bastante, é o buraco de minhoca. Ou, como é referenciado na série, ponte de Einstein-Rose, que é a mesma coisa, ok? Bom, galera, o buraco de minhoca é muito, mas muito resumidamente, uma espécie de túnel, né? Túnel onde a entrada tá num período do espaço-tempo e a saída tá em outro. Ou seja, você entra no túnel num local e numa data e sai em outro local e em uma outra data. Então assim, nesse caso, você sai de um espaço-tempo, né, e chega em outro sendo você mesmo. Onde você chegar, você chega na mesma forma, né? Mesma idade, com a mesma consciência de quando você saiu. Pode encontrar com você mesmo no passado? No universo de Dark, pode. Pode alterar eventos? Em Dark, pode, mas isso gera um risco muito grande de criar paradoxos temporais. Mas, Pedro, o que é um paradoxo? Ok, vamos lá, jovem mancebo, simplificando bem a coisa, ok? Um paradoxo é algo que contraria ou que desafia a realidade, a natureza, enfim. É aí que a gente vai chegar no paradoxo temporal, que é quando o viajante vai para outro ponto do espaço-tempo e a presença dele ou as ações dele podem gerar resultados, logicamente, impossíveis. E muitos personagens em Dark são precisamente paradoxos temporais, exatamente isso. Ok, você quer exemplos, né? Você é igual a mim, você não consegue entender sem exemplo, pior que eu sou assim mesmo. Primeiro, o exercício mais simples, né? Que é o exemplo que todo mundo propõe quando você quer entender essa loucura toda. O paradoxo do avô. Vamos no paradoxo do avô. Imagina que você vai pro passado. Pronto, chegou no passado e por algum motivo, algum incidente, enfim, você acaba acidentalmente matando o cara que vai ser o seu avô. E aí, você deixa de existir? Você acaba criando um novo presente? Ou você acaba criando uma linha temporal tangente, né? Uma realidade paralela. Como, por exemplo, né, no UCM, né, na Marvel, que você tá aqui e veio pro passado e criou uma outra linha temporal aqui do lado. Porque isso é um paradoxo, né? Se você matou teu avô, você não tem como nascer. Então o que você tá fazendo ali? Não existe. Deu 404. Deu tela azul. Outro exercício, vamos lá. Se você sai do seu presente agora, né, e viaja pro passado, e lá você começa a viver como você pode, tomando decisões, sabendo que todas as suas ações, todas as suas escolhas geram consequências. Você sabe disso, ok? Vai vivendo até chegar nos dias de hoje. E quando você finalmente tá de volta, você nota que tá tudo conforme tava quando você saiu. E aí? Pera, então onde é que isso tudo começou? Esses, galera, são os mecanismos de como basicamente funciona o paradoxo temporal. Agora, vamos pra Dark, ok? Alerta de spoilers! Spoiler vindo aí. Para começar a entender Dark, você tem que aceitar a ideia de que tudo ocorre numa espécie de loop, né? Onde não se sabe o que veio primeiro.
onde está a origem dos acontecimentos, a famosa história do ovo ou galinha. Os personagens de Dark estão o tempo todo tentando impedir os acontecimentos que vão levar ao apocalipse, mas eles só fazem isso porque no futuro já ocorreu a desgraceira toda, né? O tempo é uma bola, vocês lembram disso? Então já aconteceu o futuro. Você então não tem como definir causa e efeito. A série começa com o desaparecimento de uma criança, o Mikkel. Ele acaba passando pelo buraco de minhoca e é jogado no passado, em 1986, onde ele continua a viver a partir dali pra frente. Ele cresce e tem um filho, Jonas. Jonas é um paradoxo temporal porque ele é o resultado da viagem no tempo do pai dele, o Mikkel, pro passado, né? O Mikkel foi pro passado e teve um filho lá. Se o pai dele não viajasse em 2019 para 1986, ele não existiria. E é o próprio Jonas do futuro que leva o Mikkel, em 2019, pro buraco de minhoca. Ou seja, Jonas só pôde existir porque no futuro atraiu o próprio pai pro passado. Loop infinito. Bum, né? Você quer mais um? A Elizabeth. Vamos lá. A Elizabeth do futuro viajou pro passado, se relacionou com Noah e teve uma filha, Charlotte. Tudo bem, até aí tudo bem. Charlotte cresceu, o tempo passou, Charlotte teve uma filha, Elizabeth. A Elizabeth do futuro é a mãe da própria mãe. Ela e a filha dela são avós de si mesmas, cara. E o Helg? Ele sai do presente e viaja pro passado para impedir que ele mesmo, em 1986, cumpra os pedidos, né, do Noah. Durante essa conversa, a Helg do presente se lembra que já teve essa conversa no passado, quando ele era jovem, e que não ouviu o seu eu mais velho. Cláudia e Jonas, cada um na sua trajetória, ok? Eles viajam para os momentos exatos para tentar impedir a morte dos pais. E os dois acabam descobrindo que são os responsáveis pelos acontecimentos que eles tentam impedir. Onde que está o início disso tudo? Porque se eles não tivessem viajado para o passado, não teria acontecido a morte dos pais. E a morte dos pais só aconteceu porque eles viajaram pro passado, mas eles não tinham viajado pro passado quando eles souberam que os pais morreram. Cara, não dá nem pra explicar, é um paradoxo. Pra finalizar esse papo de paradoxo, que é de fritar os miolos com certeza, você quer bugar aí? Pensa comigo, cá entre nós, ok? A gente não tem viagem no tempo hoje, no mundo real. Mas é possível que no futuro a humanidade consiga tornar isso realidade. Não dá pra dizer, a gente não é cientista pra afirmar se vai ou não vai. Então sim, se a viagem no tempo vai existir no futuro, então hoje ela já existe, sacou? Paradoxo. Porque se os caras estão no futuro e um dia inventam a máquina do tempo, por que não viaja pra cá agora e fala, opa, tudo bem, vim do futuro? Ela sempre existiu. Você gosta do assunto de viagem no tempo? Tem teorias pra compartilhar com a gente? Conta aqui, comentem! E não se esquece de dar o like. Clica no like pra ajudar se você quer mais vídeos como esse aqui, com um pouquinho mais teor científico. Lembrando, ó, tô chegando com Acredite ou Não. Tô bem animado, galera, pra trazer pra vocês essa notícia. Vai ter vídeo de ciência lá, vídeo de universo, e eu vou apresentar lá. Vai ser papo pra trazer pra você mais pra frente. Mas se você quer, comenta aí embaixo o que mais você quer, outras séries pra gente fazer análise aqui. Tô contando muito com você, hein? Não esquece também, se inscreve aqui. A sua inscrição é o tópico que mais ajuda esse trabalho. Obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima. Fui!